Olá, bem-vindo a todos a mais esse webinar aqui, organizado pela ICTS Productivity, em conjunto aqui com o Grupo Lelo e também com a parceria aqui com a Nuix. E temos aqui, né, representantes dos nossos parceiros, daqui do Grupo Lelo e também da Nuix, que nós vamos fazer aqui um bate-papo, né, sobre o que é, né, o desafio de fazer um monitoramento contínuo, né, de um programa aqui de privacidade, né? Então, deixa eu passar aqui, né, um contexto aqui antes para vocês, né, do que vai ser aqui o nosso bate-papo aqui durante o dia de hoje, né? E o intuito aqui, o objetivo aqui é falar dos próximos passos, né, de um programa de privacidade, né? As empresas já passaram aí, né, por fases de diagnóstico, de implantação, partindo agora para a manutenção, né? E a gente sabe, né, que como todo programa, né, manter o programa é tão importante quanto iniciá-lo, né? E às vezes até mais difícil fazer a manutenção do programa, né, do que iniciar, né? Bom, acho muito importante aqui, né, antes da gente dar aqui o pontapé inicial, a gente quer também conhecer a audiência, né, que a gente tem aqui hoje, o público que a gente tem aqui hoje, e a primeira pergunta, né, que a gente vai lançar aqui para vocês, e que nós pedimos para que, se vocês puderem, né, responder aqui, a pergunta estará aqui para vocês, para quem está usando desktop, ao lado direito, para quem está com celular, esse tipo de coisa, vai estar abaixo da tela, né? Então, a primeira pergunta aqui que a gente tem é sobre a área, né, de atuação de vocês, tá? Enquanto rola aqui, né, a pesquisa, eu vou já pedir aqui, né, agradecer, né, a presença aqui do Felipe, do Grupo Lelo, e pedir aqui para que o Felipe já se apresente. Legal. Bom dia a todos, bom dia novamente, Tamura, Marlon, Juan, colegas aí da Janela Virtual, né? Aproveito para parabenizar a ICTS, a Nuix, por viabilizar esse evento importante, pela iniciativa, principalmente agradecer o convite, né, nesse momento em que o mercado urge aí por informações, né, melhorias, governança, padronização, como implementar, como manter, né, um programa aí de privacidade. Uma satisfação poder trocar com vocês e disseminar esse conteúdo aí para todos esses participantes aqui. Bom, prazer a todos novamente, eu sou Felipe Augusto, DPO do Grupo Lelo há quase um ano. Também cheguei com a árdua missão aí de buscar conformidade, adequação com a LGPD, a exemplo de talvez muitos aqui presentes, daqui a pouco a gente já vai ver o resultado da pesquisa, né? Minha história com o tema vem até de antes mesmo da LGPD, tá? Eu venho de uma empresa europeia, então já desde 2015 inserido em pautas de privacidade, políticas e diretrizes globais. Depois disso, eu participei de 2 projetos de conformidade com a LGPD em 2 companhias diferentes, aí em parceria com a ICTS, né? Parceria de sucesso. Bom, para quem não conhece o Grupo Lelo, a Lelo é líder em administração de condomínios no estado de São Paulo, com operações aí na capital, ABC, litoral, interior, com mais de 3.000 condomínios administrados, tá? Em uma outra unidade de negócio, a Lelo possui a vertical de imóveis, faz gestão de dezenas de milhares de contratos de locação e também realiza assessoria em vendas, então, com centenas de imóveis vendidos todo ano. Bom, a gente pode dizer, talvez, que a Lelo trata diretamente dados de pelo menos 500 mil de titulares, né? Então, entre condôminos, proprietários, locatários, enfim. Ao final da apresentação, a gente vai deixar nossos dados de contato para quem possa interessar, para dúvidas, esclarecimentos, benchmarking. No decorrer da apresentação, a gente vai debater bastante o tema e espero poder trocar bastante com vocês e não deixem de fazer as perguntas aqui na janelinha ao lado. Obrigado, Tamura. Obrigado, Felipe. Pedir aqui ao Juan Carlos agora, né, agradecê-lo aqui, Juan, pela participação, pela parceria. Aqui eu passo então a palavra para você se apresentar. Obrigado, Tamura. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite da ICTS para participar deste webinar em representação da Nuix.
Agradeço também a oportunidade de compartilhar este espaço com você, Tamura, né, com o Marlon e o Felipe. Meu nome é Juan Carlos de Arandila, eu sou sócio fundador da Exadata e parceiro para a América Latina da Nuix. Nos últimos 20 anos, eu estive ligado à segurança da informação, primeiro numa empresa muito pequenininha que talvez vocês conheçam, né, chamada Petrobras, e logo, 2014, mais ou menos, eu fui convidado para participar de uma equipe de trabalho na Nuix. Eu trabalhei na Nuix até o ano passado como consultor de vendas para a área de forense, né, a análise forense, e trabalhei até que a pandemia, né, afetou as empresas. Aí teve uma redução de pessoal que fui atingido. Foi quando eu decidi fundar a Exadata, né, aproveitando todo o conhecimento que eu adquiri no uso de ferramentas forenses e de análise de dados, e agora eu sou parceiro, né, da Nuix. Então, é uma honra que a Nuix tenha me falado para participar deste webinar em representação deles. Então, tenho o mesmo entusiasmo de todos vocês de compartilhar os nossos conhecimentos, né, com o pessoal que está presente. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Juan, novamente. Vamos encerrar aqui, então, né, a primeira pesquisa, né, que nós perguntamos aqui para vocês sobre qual a área de atuação. Então, aqui, o dominante aqui, a letra D, outros, né, a gente tem aqui 55% das pessoas que participam aqui, são de demais áreas, né, a primeira alternativa aqui, né, é do DPO, né, está aqui com 11%, né, a TI empatado nesse sentido, o jurídico aqui, né, em segundo lugar, com 22%, né. Então, muito interessante aqui essa pesquisa, esse resultado, pelo interesse aqui, né, do público, né, que de demais áreas sobre esse assunto aqui, né. E deixa eu já lançar aqui mais uma pergunta, né, que é qual a área de atuação, né, desculpa aqui, pessoal, sobre uma escala aqui, né, de 1 a 5, como que vocês avaliam, né, o grau de conformidade em relação à LGPD, tá? Sendo não iniciado, implementado, ou totalmente aqui em conformidade. Agora, eu vou pedir aqui, né, para o Marlon se apresentar, né, te agradecer aqui, Marlon, eu tenho muito orgulho aqui de ter você, aqui dividido conosco hoje aqui, e quando nós idealizamos lá, né, acho que um ano atrás, essa metodologia, esse serviço, chamávamos lá de Batalha Naval, né, codinome de Batalha Naval. Então, sim, se apresenta aqui, por favor. Obrigado, Tamura. Bem, eu sou o Marlon, sou consultor aqui na CTS Productivity, atuo na área de Data Privacy, tenho formação em engenharia de computação, e fico especialmente, né, lidado nessa área de Data Discovery, área tecnológica e área de segurança da informação. Agradeço a todos por estarem presentes nesse webinar, espero que todos façam aproveito, e muito obrigado. Amor, com você. Bom, obrigado, Marlon. Enquanto continua aqui rolando, né, a segunda pesquisa, deixa eu me apresentar aqui também, né, eu sou Alexandre Tamura. Bom, vocês perceberam que todo mundo me conhece como Tamura, né, eu tenho uma experiência maior em auditoria, né, minha carreira é formada em auditoria externa, né, e também auditoria de tecnologia, mas também a questão de autorregulação, né, como braço de reguladores, tá? Aqui dentro da ICTS Productivity, né, estou aqui desde 2019, né, e sou aqui um dos líderes de Data Privacy, ok? E vamos aqui, e agradecer aqui, né, novamente aqui a audiência e também a todos os participantes. Então, vamos encerrar aqui, né, a segunda pesquisa, bem interessante aqui, o resultado bem dominante aqui do iniciado, né? Porém ainda não padronizado, né? Então acho que a gente vai conseguir contribuir muito, né, com
esse aspecto aqui, né, de como melhorar, como ganhar aqui um nível de maturidade, né? E também muito interessante, né, o quanto as empresas já implementaram, né, quanto vocês já implementaram aqui o programa aqui de privacidade, né? Uma parcela menor aqui de não iniciado, aqui 11%, e o totalmente implementado também muito interessante, né? A gente já tem aqui 11%, né, aqui das empresas relatando que estão totalmente em conformidade, já gerenciado e já medido. Ok? Bom, antes de passar aqui, né, para iniciar aqui o debate, o bate-papo, a apresentação, convidar a todos, tá, que, tendo dúvidas, tendo alguma questão, alguma pergunta, o chat já está aqui aberto, e o que nós responderemos, né, a todas as perguntas ao final aqui desse debate aqui inicial, ok? Então, passar aqui primeiro aqui para o Marlon, para ele iniciar aqui, dar o contexto aqui, o panorama aqui da apresentação. Obrigado, Tamura. Então, primeiramente, antes da gente falar da nossa solução de monitoramento contínuo, a gente precisa fazer um contexto, alguns pontos importantes do que é a LGPD e o que ela trata. Bem, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é um dos assuntos mais dominantes no meio corporativo. Ela é baseada na lei europeia, na GDPR, e ela tem o mesmo intuito, né, que é trazer diretrizes para o tratamento de dados pessoais nas organizações, nas instituições. Então, com essa necessidade de estar em conformidade com a lei, muitas empresas e organizações, elas se viram na necessidade de iniciar um programa de privacidade. Tiveram essa iniciativa. Então, um dos primeiros questionamentos, os primeiros passos no programa de privacidade que uma instituição pode se perguntar seria: quais são os dados pessoais que eu armazeno na minha instituição? Quais são esses dados pessoais? Né? Como que ele é armazenado? Quem são os titulares? Como que ele é descartado ou arquivado? Então, são vários questionamentos que precisam ser respondidos. Então, a princípio, para a gente sanar essas perguntas, a gente tem uma estrutura que se chama ROPA, que ele tem a função de inventariar todos esses dados pessoais numa organização. Ele é a abreviação do termo em inglês, né, Record Processing Activities, que ele tem essa função de trazer detalhadamente como é tratado o dado pessoal na sua organização. Sobretudo, ele tem uma vigência que é fundamentada por lei, assim como na GDPR e na LGPD, ela está mencionada no artigo 37, que fala que o controlador, ou seja, aquela instituição que possui aquele dado pessoal, e o operador a qual trata o dado pessoal, ele deve manter essas atividades registradas na organização. Ou seja, o ROPA, ele é exigido, ele tem que existir na sua instituição quando se inicia um programa de privacidade. Além disso, ele vai ser uma peça fundamental na gestão dos direitos dos titulares. Quando a gente fala titular, seria aquela pessoa a qual tem o dado pessoal de posse, né, do controlador e que é tratado. Então, o titular, ele tem o direito a qualquer momento, né, de cancelar que o seu dado pessoal seja tratado pela instituição, que o seu dado pessoal ele seja deletado ou ele seja anonimizado. Então, você tendo um ROPA bem estruturado, você consegue tratar essa gestão dos direitos dos titulares. Mas como que é a estruturação do ROPA? Primeiramente, a gente tem que entender que uma instituição ela tem diversos segmentos. Por exemplo, ela pode ter a área de recursos humanos, ela pode ter a área de tecnologia da informação, ela pode ter a área de comunicação, a área jurídica. Então, são diversos segmentos que fazem a estrutura de uma organização. E cada área ela tem diferentes atividades, ou seja, diferentes formas de tratar o dado pessoal. Tendo como exemplo a área de recursos humanos, quais tipos de atividades a gente pode encontrar nessa área? A gente pode encontrar uma atividade de admissão do funcionário, a gente pode encontrar uma atividade de desligamento desse mesmo funcionário, uma atividade relacionada a treinamentos,
uma área relacionada a benefícios. Então, são diversas formas que a gente tem de tratativa desse dado pessoal. E isso deve ser tudo registrado, detalhado no ROPA. Então, vai vir atividade, qual é o elemento de dado pessoal tratado, quem é o titular desse dado pessoal, como que esse dado pessoal é coletado, qual é a finalidade desse dado pessoal, dessa coleta, por que eu tenho que coletar esse dado pessoal, com quem ele é compartilhado, e como que ele é destruído ou arquivado, né? Então, a gente faz umas perguntas, no caso, quanto tempo esse dado ele fica armazenado no seu sistema, na sua rede interna, se ele é finito, como que ele é excluído. Então, a estrutura do ROPA ele vai trazer todas essas informações detalhadas para uma instituição. Bem, então, a gente estruturando o ROPA de todas as áreas, todos os segmentos, de todas as atividades, o que o ROPA pode trazer de benefício para a gente? Além de ser uma obrigação legal, tem que existir, o que ele traz para a gente? Ele traz mapeado todos os dados pessoais da organização, a gente sabe onde está localizado, como que ele funciona, como que é esse fluxo de dados. Ele auxilia nessa gestão governamental em relação à privacidade, ele auxilia na gestão de atender o direito dos titulares e também auxilia em casos de eventuais incidentes de segurança da informação, como, por exemplo, um vazamento de dados. A gente sabe que a gente tem que reportar a NPD num prazo relativamente curto, quais foram os dados pessoais vazados, a questão volumétrica desses dados pessoais, quem são os titulares. Então, se você tem um ROPA bem estruturado, a gente consegue ter essa melhor gestão no programa de privacidade. Bem, aqui eu vou passar para o Felipe, eu quero saber a opinião dele. Ele já fez essa parte de diagnóstico na Lelo. O que você acha, Felipe, de mais desafiador em toda essa estrutura, esse início de estruturação do ROPA? Você pode contar um pouquinho para a gente a sua experiência? Está no mudo, acho. Acho que o Felipe está no mute. Oi, desculpa, estava no mudo aqui. Muito boa pergunta, Marlon. Acho que muito mesmo antes da elaboração dos ROPAs, né, o engajamento da administração, no convencimento, na execução desse projeto de adequação e conformidade, e aí a gente trazer a diretoria, né, os gestores de processos para o nosso lado, para fazer um entendimento de que agora, com força de lei, a gente precisa entender, reentender os processos, né, as atividades de tratamento de dados da companhia, e aí mapear e indagar e estruturar esses fluxos, esses ROPAs, né? Eu acho que, bom, na Lelo a gente tem mais de 200 atividades de tratamento de dados, né? Então são 3 verticais, como eu expliquei no início. A gente teve um sucesso muito grande no engajamento, e aí a gente conseguiu vender muito bem, dizendo que esse material não é só para eu atender uma lei, né, uma legislação, ele também serve para uma continuidade de negócio. Então, conheça os dados os quais você coleta para a execução das suas atividades, verifique se está aderente às necessidades, às finalidades, é adequado, respeita o princípio da minimização, né? Eu não preciso coletar dados desnecessários para fazer uma transação de compra e venda, né? Uma transação de locação, uma transação de administração de condomínios, e aí estendo isso para todos os colegas que estão aqui participando também. Eu acho que é muito importante, é o início, né? É o início de tudo, né Marlon? Esse diagnóstico, onde a gente conhece os ROPAs, a gente vai falar, acho que durante a sua apresentação, um pouco mais à frente, sobre a continuidade desse trabalho, mas ele é o início onde a gente consegue identificar se o quê? Eu estou capturando dados desnecessários, eu estou tratando dados que não precisam, que são maximizam, né? E aí depois a gente parte para uma análise de riscos e gaps desse processo. Então, a importância ela é muito grande, é o que você falou, não é só pela força de lei, também por uma continuidade, a gente vende isso para facilitar, para trazer as pessoas aqui para o nosso lado, como uma forma, e claro que para o lado do DPO também, né? No futuro, quando eu começar a receber solicitações de titulares de dados, a gente vai falar mais à frente também na apresentação, facilita a identificação de onde está, quais dados, o que ele precisa, onde que eu encontro, qual ambiente, quem eu busco na área de tecnologia, na área de negócios, para a gente resgatar e fazer o atendimento num tempo hábil, como você bem comentou, a esse titular.
Exatamente, né? Eu queria só dar aqui uma contribuição, né? Que fazer esse engajamento, né? Inicial, né? Como você comentou, Felipe, é muito relevante, e manter, né? Isso, né? O engajamento, o enforcement disso também é muito relevante e às vezes é difícil, né? De fazer essa manutenção. E o Data Discovery, né? A gente imagina aqui um bom potencial, né, de auxiliar esse monitoramento, né, de fazer esse monitoramento contínuo, né, como um instrumento aqui, né, para auxiliar, né, o DPO nesse dia a dia aí que é bem atribulado, né. Tamura, permite-me fazer um complemento. Eu acho que só a pergunta do Marlon é um documento vivo, né, Marlon? Assim, a gente inicia com a fotografia do momento, mas em qualquer tempo a empresa passa por uma atualização, por uma fusão, uma aquisição, uma agregação de uma unidade de negócio nova, uma nova operação. É um documento que a gente tem que revisitar periodicamente para a gente ter a informação cada vez mais atualizada, né? Acho que, complementando o que o Tamura falou, ele não serve só para pegar, arquivar, guardar e publicar, né? Ele serve para ser revisitado e atualizado sempre, né? Então, é uma ferramenta de gestão. Exatamente. Obrigado, Felipe. Então, dando continuidade aqui, a gente vai abordar o que é o Data Discovery e a sua importância no programa de privacidade. Bem, para quem não conhece, o Data Discovery é um recurso de descoberta de dados pessoais. Aqui na ICTS a gente faz essa descoberta de dados através da ferramenta Nuix CCC. Bem, então ela pode ser feita tanto em diretórios de redes. Quando a gente fala de diretórios de rede, seria aquelas pastas internas da rede, a qual os usuários que têm acesso, eles podem armazenar ali diferentes tipos de arquivos, seja um PDF, um documento Word, um Excel, uma apresentação. Então, são dados diversos. Esses tipos de dados, em diretórios de redes, a gente denomina dados não estruturados, porque eles não têm uma estrutura bem definida. Ou então, esse Data Discovery pode ser feito também em sistemas. Quando a gente fala em sistemas, a gente está lidando diretamente com um banco de dados, a qual os dados eles possuem uma estrutura bem definida. Vocês têm uma tabela com uma coluna específica para inserção daquele elemento de dado. Então, a gente chama esses elementos de dado como dados estruturados. Bem, realizando o Data Discovery, a gente fazendo essa descoberta de dados pessoais, seja em diretórios de redes ou em sistemas, o que a gente pode obter através dos seus resultados? A gente consegue mapear exatamente quais são os elementos de dados armazenados pela sua empresa e, a partir disso, a gente consegue implementar medidas organizacionais ou técnicas. Por exemplo, se a gente encontra um elemento de saúde que não deveria estar, por exemplo, no diretório jurídico, a gente vai implementar medidas organizacionais como conscientização para o armazenamento correto desse elemento de dado, também implementar políticas ou normas com uma estrutura bem definida para o armazenamento correto nos diretórios. Ou então também medidas técnicas, como eu falei, você vai reestruturar toda a gestão de acesso, revendo quem tem permissão naqueles ambientes críticos. Isso tudo você fazendo para reduzir o risco de um armazenamento incorreto, seja nesse diretório ou nesse sistema. Bem, seguindo aqui, a gente da ICTS, a gente faz essa busca por elementos de dados através de uma expressão regex. Então, a gente tem uma equipe própria que a gente cria do zero esses elementos de dados. Como a gente tem aqui exemplificado, por exemplo, a gente busca por nome, data de nascimento, CPF, RG, dados de saúde, a qual a gente acopla exames, atestados, procedimentos médicos, entre outros dados referentes à saúde, origem racial ou étnica, religião, mas a gente não se restringe somente a esses elementos de dados. A gente consegue fazer uma busca totalmente customizada, a gente cria, a depender do cliente, se algum dado ele seja necessário fazer a busca, a gente consegue criar esse dado do zero. Ok. Bem. Sim, só queria fazer uma aportação aqui no último slide, né? Que, por exemplo, na maioria das empresas, fazer a búsqueda inicial
às vezes, pareceria ser um desafio muito complexo. E, de fato, até é. Mas a tecnologia, né, hoje, com a implementação de expressões regulares, facilita muito essa pesquisa. Imagina fazer isso manualmente, né, como antigamente era feito. Você demoraria muito tempo. Então, a tecnologia, nesse ponto específico, né, o Data Discovery, lhe ajuda muito com a customização. Para um banco, será interessante, por exemplo, ver nos dados que ele coleta números de conta, né? Para um hospital, para uma área que cuida de saúde, provavelmente registros, né? Procedimentos médicos e tal. Então, essa parte aqui acho muito legal, como a tecnologia ajuda enquanto à velocidade e à precisão. Ok, muito obrigado, Juan. Bem, então a gente sabe como funciona o Data Discovery, a gente sabe o que é um roupa, como a gente pode linkar esses dois elementos e fazer um produto de monitoramento num programa de privacidade. Bem, primeiramente, a gente tem toda aquela estruturação do roupa inicial, a gente tem todas as áreas mapeadas, as atividades. O que a gente vai fazer, então? Qual seria o próximo passo? A gente vai realizar um Data Discovery e, a partir desse resultado do Data Discovery, a gente vai confrontar esse resultado com o roupa já apresentado. Por exemplo, se a gente tem um roupa com diversas atividades que fala que ali ele coleta simplesmente dados de CPF, nome e data de nascimento somente. Se o Data Discovery encontrar exatamente esses 3 elementos de dados, o Data Discovery e o roupa estão em conformidade, que é o nosso objetivo final. Então, está em compliance, ok. Porém, se o Data Discovery encontrar, por exemplo, esse mesmo roupa, um elemento de saúde, ou seja, esse dado não estava mapeado no roupa, aí a gente tem um problema, né? A gente tem que analisar e implementar possíveis soluções. Qual vai ser a responsabilidade dessa área a qual tem um elemento de dado divergente? E a gente gera um relatório com esses elementos divergentes e a área ela vai analisar. Esses dados, eles deveriam estar presentes aqui nesse diretório, nesse sistema? Se não, se eles verem que não havia aquela necessidade, vão ser aplicados critérios de exclusão desses dados. A partir de então, o roupa e o Data Discovery vão estar em conformidade. Porém, se eles averiguaram e viram que era realmente necessário aquele dado estar presente, mas ele não foi mapeado antes no roupa, por alguma razão, o que a gente tem que fazer? Tem que atualizar esse roupa ou propor um novo roupa. Para então, o Data Discovery e o roupa estar em conformidade, atingindo o objetivo final. Bem, caso o Data Discovery encontre um elemento de dado que não esteja presente no roupa, a gente gera um relatório, a qual contém o nome de todos esses arquivos, o tipo de arquivo e o diretório, para que a área ela possa analisar esses arquivos um por um e verificar se esses elementos de dados eles deveriam ou não estar presentes nessa atividade, no caso. Ele também traz o número de hits. Quando a gente fala hits, seria o número de encontros daquele elemento de dado em determinado arquivo. Por exemplo, a gente tem um arquivo que tem N menções de CPF. Cada menção a CPF que apresenta nesse arquivo, ele vai representar um hit. Então, seria o número total de ocorrências daquele elemento de dado no arquivo. Então, a partir desse relatório, a área ficaria responsável para analisar e tomar as devidas providências, ou excluir esses dados, ou então atualizar o roupa. Bem, agora eu pergunto para vocês, né, para o público e também para Tamura, Felipe, Juan, se caso eu realize esse fluxo de validação do roupa apenas uma vez, vocês acham que a área ela vai se manter em conformidade para sempre? Isso é necessário apenas fazer uma vez? O que vocês acham? Bom, deixa eu começar aqui, então, né? Acho um ponto aqui muito importante, né? Quando a gente fala sobre a governança, né, e manter o programa de governança funcionando, é necessário fazer um monitoramento contínuo, né? Para quê? Né?
como já foi mencionado aqui, você tem o início, que é necessário, sim, ter muito patrocínio, muito incentivo, mas, ao longo do tempo, o hábito, né, de coletar mais dados, de se manter a disciplina, vai se perdendo, né? Então, é muito relevante, sim, né, se manter um monitoramento periódico e, a depender, né, do volume de dados que são coletados por determinada área, sim, esse monitoramento vai ter que ser mais frequente em função, lógico, dessa coleta. Então, de bate-pronto, o que eu responderia aqui é que uma área de RH que recebe lá currículo, faz lá todo o processo de admissão, inclusive folha, manda dados para financeiro, bancos e tal, é uma área relevante para se iniciar, né? Mas também outras áreas, pode ser feito um estudo, uma curva ABC, para dar prioridade, né? Para dar prioridade para aquela área que coleta, trata muito dados, até se conseguir uma curva de conscientização, de disciplina, para se manter, né, o roupa, né, porque o roupa, ele é um organismo vivo, né, como foi mencionado aqui, né? Então, acho que esse aqui é um ponto muito relevante. Eu já queria lançar aqui 2 provocações, né? A opinião aqui do Felipe, né, sobre isso, né, da dificuldade, mas também um outro ponto, né, sobre, aqui para o Juan também, sobre as questões de segurança, né? Porque quanto mais dados são coletados, tal, e os eventos, né, os incidentes de segurança que têm acontecido com maior frequência, né, eles precisam ser prevenidos, né? A gente precisa ter aí as estruturas de prevenção sobre isso. É isso, legal, Tamura, obrigado. Só antes de responder sua pergunta, tem uma pergunta bem interessante aqui de um participante, do Luiz, que ele pergunta qual o tempo de armazenamento do histórico das informações do roupa e como garantir a inviolabilidade desses dados. Boa pergunta. Bom, o roupa ele é um documento corporativo, tá? Então, nele não sai o dado pessoal em si, ele sai somente qual é a categoria do dado. Então, por ele ser um documento corporativo, ele é um mapa, ele é um fluxo onde você tem a atividade, quais são as bases legais que estão atendidas, que permitem essa coleta, né, que fazem essa ligação, e você tem que mantê-lo de modo indeterminado, até que esse dado ou que essa atividade seja performada, né? Então não há histórico não há tempo de retenção ou exclusão para o roupa, tá? E como garantir a inviolabilidade, eu acho que você pode estruturar uma página, né, um intranet, um canal ou uma pasta compartilhada, onde você consiga disponibilizar, por exemplo, atividades de recursos humanos, né, de contratação. Aí você compartilha com a área de recursos humanos, atividade de jurídico. Aí você compartilha com contratos, com o time do jurídico. Então, é isso, você garante você passando os roupas, circulando os roupas com as áreas responsáveis, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, se ficar alguma dúvida, você adiciona outra pergunta aqui, por gentileza. Perfeito. Respondendo agora a sua pergunta. Bom, esse é o desafio mesmo, né? Então, para montar um bom programa de governança, como vocês estavam falando, é importante que a gente crie os comitês de privacidade e segurança da informação, né? Então, lá a gente pode definir, então, só para responder essa pergunta do roupa, né? Como é o desafio na atualização, na revisitação disso, nesses comitês a gente define a periodicidade. Então, no caso da Lelo, a gente tem comitês mensais de privacidade e segurança da informação, para debater que tipo de solicitação de titulares está chegando mais, quais dúvidas que a gente tem atendido mais, quais questões de sistema, né, de segurança da informação que a gente está mais ligado no dia a dia, e atividades voltadas ao tratamento de dados, né? Então, onde a gente pode definir, olha, a cada mês, ou a cada 6 meses, ou a cada ano, revisitem os roupas, os materiais que foram, no nosso caso, foi realizado em parceria com a ICTS, mas a gente sempre lembra, né, Tamura, a depender da realidade de cada participante aqui, ou né, de cada empresa, se é uma empresa pequena, média, grande, com budget disponível, ou se tem equipe interna
treinada ou capacitada ou suficiente para apoiar, né? Porque a gente tem a possibilidade de fazer de uma forma caseira também, né? Ou se não tem essa equipe, essa possibilidade, que busque uma consultoria aí parceira, né? Então a ICTS, a NUIX aí tem soluções disponíveis para isso. E aí o desafio é esse mesmo que você comentou, né, Tamura? Então, como a gente trazer os mesmos gestores dos processos que foram envolvidos, impactados na fase 1 lá, de entendimento, de indagações e mapeamento, para que eles acessem esse material de tempos em tempos, para que isso fique vivo, e aí a gente consiga partir para uma fase 2 aí, que é o que a gente vai falar bastante agora, o Juan vai explicar bastante agora, que é a fase de implantação e monitoramento, né? Que aí a gente tem as conexões, as comparações com o Data Discovery, saber se não há nenhum dado ali surpresa, um dado que não foi mapeado lá atrás ou desnecessário, né? Então, eu acho que tudo isso conectado, a gente tem um fator de sucesso aí. Isso, bem colocado, Felipe. Desde a perspectiva das tecnologias de governança de informação, né, o monitoramento deve ser contínuo. A razão é que os dados crescem a cada dia, né, continuamente, de forma frequente, vão crescendo. E a gente tem que lembrar que nós, né, nós como seres vivos, somos seres de hábitos. Então, muitas vezes, a gente coleta, por uma questão de comodidade, coleta mais dados do que a gente deveria. E, às vezes, também, a gente coloca em áreas que não tem as condições de segurança. Então, o ROPA, ele, junto com um Data Discovery, vão verificar se, de fato, aqueles dados que estão no ROPA realmente correspondem ou não, né? Então, esse monitoramento contínuo é preciso fazer de tempos em tempos, né? E a velocidade e a precisão das ferramentas que tem no mercado ajuda muito nesse sentido, né? Mais na frente, a gente vai falar de algumas características que a gente deveria pensar no momento de escolher uma ferramenta. Ok. Complementando aqui o ciclo de monitoramento, a gente vê aqui a ilustração, o dashboard que ele gera. Ele traz informações dos hits totais, qual foi a área escaneada, os hits por elementos de dados. Ele também traz informação se aquele elemento de dado ele foi mapeado no ROPA ou não, trazendo a recomendação própria, traz as informações do ROPA previamente estruturado. E ao a gente fazer esse Data Discovery novamente, qual a vantagem que ele traz para a gente? A gente pode comparar esse resultado com o ciclo anterior, né? A gente pode ver se os dados encontrados nesse novo Discovery eles foram os mesmos, né, do período anterior, se houve diferença da volumetria. Então, ele traz assim, resultados bem analíticos que podem ser fundamentais para a gestão do programa de privacidade. Okay. Bem, aqui eu gostaria da opinião de todo mundo, da vantagem da gente acoplar o Data Discovery e o ROPA, a gente fazer esse produto, o que ele pode trazer de benefício para a nossa instituição. Primeiramente, acho que o ponto importante é que o Data Discovery ele consegue auditar toda essa estruturação inicial que foi feita pelo ROPA, né? A gente consegue confirmar se são realmente aqueles elementos de dados que foi diagnosticado de início. Aí, né, você consegue ver se há elementos de dados divergentes do ROPA, dar suporte maior ao direito dos titulares, auxiliar também em casos de incidentes. Por quê? O que ele vai fazer? O Data Discovery vai transformar o ROPA no instrumento de avaliação de risco, porque ele vai trazer, mostrará quais setores da organização tratam maiores elementos de dados e informações sensíveis de cada área. Então, o Data Discovery com o ROPA, ele faz uma eficácia maior no programa de privacidade como um todo. Qual a opinião de vocês? Ótimo, Marlon. Boa pergunta. Acho que o ROPA ele é uma base também
é muito importante para apoiar um relatório de impacto de privacidade, né? Então, até o porquê que isso é muito importante. Vamos supor que você tem uma atividade de tratamento que não esteja coberta por alguma base legal, não esteja coletando consentimento, enfim, esteja lá, né, não esteja em conformidade com a lei, ou requer alguma melhoria, ou tem um gap, ou um risco alto. Então, você imediatamente providencia um relatório de impacto, né? Então, por que eu coleto, o que eu faço, tudo mais. Essa ferramenta de discovery, ela visa complementar, como a gente falou aqui, né, há poucos momentos antes, complementar de uma forma bem robusta aquilo que foi levantado e identificado em fases de mapeamento e indagações, né? Então, as vantagens, elas são amplas, né? Acho que o Juan vai falar logo na sequência de como isso pode ajudar. Então, de repente, teve uma indagação, um entendimento, ou faltou conhecimento, ou faltou identificar algum dado que não tenha sido mapeado, né, em fase anterior. O Discovery, ele justamente serve para capturar isso, né? Então, na minha atividade de tratamento de venda, tá, por exemplo, eu lido com nome, CPF, RG. O Discovery, plugado às bases de dados lá, ele vai identificar que tem telefone, tem e-mail, enfim, tem outros dados que eventualmente não sejam necessários, né? Placa de veículo, número de PIS, número de título de eleitor. Então, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que, não sei se eu conseguir responder a pergunta, talvez o Juan tenha condição de complementar. Sim, obrigado, Felipe. Eu acho também que o ROPA, junto com o Data Discovery, ele vai conseguir providenciar elementos para um segundo estágio, né? Abrir a possibilidade de fazer outros trabalhos muito mais apurados, né? Por exemplo, questão de incidente, né? Você com o ROPA e o Data Discovery consegue, de forma antecipada, verificar aonde poderia estar vazando informação que poderia dar lugar a um incidente, né? E, a partir daí, utilizando outras ferramentas complementares, já fazer o tratamento do incidente. Então, é muito importante, né, essa parceria entre o Data Discovery e o ROPA, para você apurar e entender como os dados estão sendo manipulados, estão sendo gerenciados dentro da empresa. Exatamente. E sempre, né, quando a gente fala, né, um ponto que eu quero retomar é a maturidade, né? Então, todo programa de governança, né, privacidade tem a ver com governança, né? Então, para se atingir o nível de maturidade, é necessário romper aí algumas barreiras, e principalmente a questão da conscientização, enfatizar alguns pontos, e o monitoramento contínuo é, né, o meio de se fazer isso. Ok, obrigado, pessoal. Seguindo aqui, como a gente já mencionou, a gente utiliza a solução Nuix, mais especificamente o Nuix ECC, para realizar esse discovery, e agora o Juan vai trazer um pouquinho como que funciona, como que é essa solução, trazendo mais detalhes. Obrigado, Marlon. Entre várias ferramentas que a Nuix disponibiliza, né, uma das ferramentas que é hoje utilizado para atender essa demanda é o ECC, né, o Enterprise Collection Center. A vantagem, né, o bom de utilizar uma ferramenta como essa é que você consegue pesquisar os dados dentro de distintos tipos de repositórios de dados, né? Caixas de mensagens, repositórios na nuvem, SharePoint, file server, etc. Então, a facilidade que oferece a ferramenta para você customizar as suas pesquisas, a gente já viu vários slides atrás, utilizando expressões regulares, né, para encontrar CPF, números de conta e tal. Isso traz essa interface amigável, né? Traz digamos, um desenvolvimento muito rápido dentro da empresa ou dentro da companhia onde você vai fazer o trabalho, né?
Outra coisa interessante que eu também acho legal para atender às questões da LGPD é que o SCC, ele, no momento que ele é utilizado, não necessariamente você vai coletar o dado, né? Ele vai lá na ponta, onde estão os dados, ele faz a pesquisa por palavra-chave, por padrão e tal, e ele vai trazer para você a rota, né, aonde estão armazenados os arquivos e o que está armazenado naquele arquivo. Para, em função disso, você tomar as devidas providências, né? Então, não é que a gente coleta os dados. Você até pode coletar o dado, sendo, por exemplo, uma questão de incidente, né? Você consegue fazer a coleta remota do dado para fazer uma análise muito mais elaborado numa questão de incidente. Mas nesta primeira etapa, que é uma etapa de diagnóstico, de análise e tal, não necessariamente você vai coletar o dado, né? Então, outra coisa aqui interessante, né, que oferece a ferramenta é a velocidade com que você vai fazer isso, né? A velocidade e o volume que ele consegue tratar, quando a gente fala de volumetria de dado, né? O volume de dado que você vai tratar com a ferramenta, o tempo que vai levar tratar, pesquisar esses dados, né? Não é a mesma coisa pesquisar dados sobre um pendrive de 8 gigas do que processar de vários repositórios que somados dão 1 tera, 2 teras, né? E o tempo, né? Se você tivesse tempo suficiente, beleza, você vai levar 1 semana, 2 semanas, mas a questão é o tempo. Quanto tempo você tem para entrar em conformidade? Então, a Nuix ajuda nesse sentido, no sentido de volume de dado e de tempo em que você processa e analisa esse volume de dado. Tamura, não sei se você queria complementar alguma outra coisa. Queria sim, perfeito, Juan. E até como um relato de usuário, né, do ECC. E para idealizar, né, essa metodologia, esse produto, sim, foi possível a partir do quê? Da velocidade, né, que o Nuix ECC provê, né? Então, somente com essa capacidade de processar um volume imenso, né, de dados, né, uma velocidade muito forte, uma facilidade de programação e que provê uma curacidade muito alta, né? Então, eu acho que até para já falar aqui de números, né? A gente está falando de processar, por exemplo, 1 tera de dados a cada um dia e meio, dependendo da infraestrutura. Estou falando aqui de uma infraestrutura média, né? Se a gente colocar uma infraestrutura maior, né, para rodar, vai rodar muito mais rápido, né? A gente já teve experiências aí, né, com o ECC de rodar um volume muito maior e muito mais rápido. E a curacidade, né, que beira lá os 95% ou mais, né, porque da facilidade, da customização e tudo mais, né? Aí queria até devolver aqui, né, para você, Juan, porque o público também pode estar aqui com uma dúvida em relação ao ECC e o Data Discovery, né? A gente está falando de o quê, né? De um Big Data, a gente está falando de Data Science, a gente está falando de Data Analytics. Essa aqui é uma das dúvidas aqui. Sim. Bom, o Nuix tem várias ferramentas, né? O ECC, basicamente, ele é uma ferramenta de coleta, né, e de pesquisa de dado no ponto final. Basicamente, é isso que faz o ECC. Agora, tem outras ferramentas complementares, dependendo do estágio em que você está, né, dependendo da maturidade da empresa, tem outras ferramentas que conseguem fazer análises de Big Data, né? Então, por exemplo, tem o Nuix Investigator, né? Ele é uma ferramenta especificamente para processamento de grandes quantidades de dados, né?
Por exemplo, quando a gente está falando de volumes de 100 teras, 200 teras de informação para ser processada, a gente precisa de um hardware poderoso e de um software que consiga alcançar esse volume de dados. O Investigator, ele faz isso, né? Inclusive, combinando o Investigator com Elasticsearch, né? A gente tem trabalhos feitos com farmacêuticas nos Estados Unidos, em que a gente conseguiu atingir a marca do petabyte, né? A Pfizer, por exemplo, né? Nos data leaks que eles têm, a gente consegue processar até 1 petabyte, né, de informação, utilizando Elasticsearch. Então, sim, a gente tem produtos que vão atender essa questão do Big Data. A gente tem ferramentas que também fazem análises de dados, né? Mas especificamente para esta etapa e para este webinar, a gente focou no SCC, que é a ferramenta simples de utilizar, que entra dentro do orçamento, digamos, da maioria das empresas, né? E que atende perfeitamente as demandas que a gente tem. Sim. Ok. Bom, muito obrigado, né, por todas as explicações aqui. Eu vou partir aqui, né, já para o encerramento. Só passar uma mensagem, né, a apresentação, esse webinar está disponível, né, no nosso canal do YouTube. Vocês vão receber também uma pesquisa, né, por e-mail, né, para nós termos aqui a visão, né, do webinar. Então, estão aqui, né, os nossos contatos também, que depois podemos compartilhar aqui também a apresentação. Bom, passar aqui primeiramente para o Felipe, né, para passar aqui uma mensagem final. Legal, Tamura, obrigado aí pela exposição, pela parceria de sempre. Eu acho que é isso, a gente tem um público bem multidisciplinar aqui presente, né, nesse webinar, então a gente tinha lá mais ou menos 50% de participantes entre TI, SI, jurídico e DPOs, e outros 50% de demais áreas. Empresas que não implementado ou estágio inicial, quase 50%, 40% em estágio implementado ou monitorado, e 11% não sabiam ou não se aplica. Eu acho que talvez essa mensagem, para todo mundo, né, com certeza, mas principalmente para aquelas empresas aquelas pessoas que responderam lá como não implementado ou iniciado, né, então, que a gente separou até alguns artigos importantes, porque a gente está falando de monitoramento contínuo, mas para chegar num estágio de monitoramento contínuo, a gente tem que ter passado por um estágio anterior, né, de diagnóstico, implementação e tudo mais. Concentra-se principalmente nos artigos que o Marlon colocou na apresentação, né? Então, os roupas, né? Artigo 37, o artigo 38, que fala sobre o relatório de impacto, o artigo 41, que tem que haver uma indicação de um encarregado de proteção de dados e atender aos pedidos e dúvidas dos titulares, né? Uma reflexão, os dados de vocês estão publicizados nos sites, né? Vocês possuem um formulário de atendimento a pedidos titulares ou através de um e-mail para vocês fazerem essas devolutivas? Há um controle, vocês têm indicadores de tempo de resposta, então tudo isso a gente já está falando um pouco de monitoramento contínuo também, né? E o artigo 48, que quando houver algum incidente de segurança da informação, né, que o Marlon bem comentou e o Juan também complementou, tem que haver a comunicação, o registro e elaboração de um relatório de impacto também, né? Então, a gente viu escândalos, eu não gosto de usar a palavra escândalo, mas a gente viu incidentes recentes aí desde o início do ano, né? Então, 230 milhões de CPFs vazados, números de telefone, concessionárias de mobilidade, de metrô, transporte público, recentemente, né, um e-commerce de moda, enfim, a gente viu muitos laboratórios de diagnóstico de saúde, a gente viu quanto isso aconteceu nesses últimos meses, né? A gente está falando num caso recente, né, Tamura? Então, todas essas ferramentas, esse monitoramento, a gente visa minimizar isso tudo, né? Então, claro que a gente quer sempre manter
a empresa, né, protegida, segura e bem monitorada, com políticas, com uma governança bem implementada, eu acho que para o público que está em estágio inicial, é fazer essa reflexão inicial quanto antes, de uma forma caseira, ou buscar um apoio consultivo para isso, né? Então, do meu lado, a gente permanece à disposição aí, obrigado novamente. Os nossos dados de contato estão aí disponíveis aí no slide para vocês. Obrigado, Felipe. Passar aqui para o Juan, te agradecer aqui, Juan, e sua mensagem aqui de encerramento. Juan está no mudo. Só agora que... Obrigado, Tamura. Só agora que eu vi a pergunta do Lucas, que eu entendi de forma errada. Eu vou pegar só um minutinho para responder para o Lucas, né? A pergunta que ele fez, eu acabei de ver aqui no chat. Lucas, o Data Discovery nada mais é do que uma ferramenta que vai procurar dados dentro dos teus repositórios em função de palavras-chave ou de padrões, né? Então, ele não deve ser confundido com uma ferramenta de discovery, né, ou de big data e tal. Até poderia ser, né? Mas, basicamente, o Data Discovery vai fazer o trabalho automatizado, né, utilizando o poder computacional, para pesquisar dados dentro de um repositório, né? Bem, feita essa aclaração, eu gostaria de deixar aqui, e complementando o que o Felipe falou, né, que as tecnologias de governança de informação precisam que a gente tenha uma mudança de mentalidade, né, e a gente começar a enxergar algumas capacidades essenciais que são necessárias para gerenciar essa mudança na lei, agora, que já entrou em vigor agora em 1º de agosto, né? Então, eu gostaria de deixar 3 pontos principais, né? Que é saber onde os dados importantes são armazenados e compreender o valor para garantir a sua proteção, né? Detectar violações e descobrir a extensão dos dados de forma rápida. Quanto mais rápido a gente consegue fazer isso, o impacto, né, na reputação, na perda de valores vai ser menor. E, obviamente, se a gente foi atingido, até o Felipe falou, né, nos 8 meses que a gente leva deste ano, já teve vários incidentes, né, que você consegue na mídia, né? Então, quando acontece o incidente, a gente precisa conduzir essas investigações de forma completa, né? E tem que ser feita com eficácia. Então, eu só queria deixar esses 3 pontos, né? Que desde a perspectiva de governança de informação são muito importantes. Os contatos também estão nesse slide e eu fico à disposição do público e dos parceiros para qualquer outra consulta. Obrigado. Muito obrigado, Juan. Agora é com você, Marlon. Bem, obrigado, pessoal, pela sua participação nesse webinar. Acho que o pessoal aqui já complementou em questão do webinar em si, das vantagens do monitoramento contínuo. Deixo aqui os nossos contatos para possíveis parcerias, possíveis dúvidas. A gente vai ter o prazer de responder vocês. E muito obrigado mais uma vez. Bom, quero só deixar aqui, então, uma última palavra aqui de agradecimento a todos, a todo o público, a audiência, e ficar aqui também à disposição, tá, para qualquer dúvida, qualquer situação, ok? Muito obrigado e tenham todos um bom dia.